o seu diploma não vai calar o alarme quando a máquina parar. E se, no próximo chamado de emergência, todo mundo olhar para você, você sabe o que fazer? Hoje eu vou te contar uma história real. Uma história que pode salvar a sua carreira ou acabar com ela, se você não aprender agora. Era uma manhã de terça-feira. Linha de produção rodava normal, sem problemas. E aí, um estalo, seguido de um silêncio na operação da máquina. O operador olha para o painel e vê um alarme piscando. E chama o técnico. Era o técnico mais novo da equipe. Um rapaz brilhante, recém-formado, cheio de vontade. Então, ele chega, olha confiante, abre o painel, olha o disjuntor estava desarmado. E ele decide, bom, é só trocar, é só substituir por outro. Foi lá, pegou a peça, fez a substituição. Liga de novo a máquina, coloca a máquina em operação. Alguns segundos depois, o disjuntor desarma outra vez. Ele avalia. Será que a peça estava com defeito? Era um disjuntor novo com defeito? Possivelmente. O que ele faz? Troca de novo. Troca a peça. Só que os desarmes continuaram. Enquanto isso, o relógio está correndo. A produção está parada. O gerente já está no pé dele. Cliente ligando, pressão para todo lado. A cada minuto parado, todos sabem que custa muito dinheiro. E ele rodando em círculo. Porque na escola ensinaram para ele o que é um disjuntor, para que serve, mas não explicaram lá em campo o que acontece. Não lhe ensinaram a ler um contexto técnico periférico de defeitos. Porque isso só se aprende no campo. E foi aí que entrou um técnico veterano. Ele não trocou nada. Ele primeiro olhou o histórico, anotou os horários das últimas paradas, fez verificações de temperatura no barramento, fez medições simples e pontuais, uma análise global do que estava acontecendo. Depois de uma pesquisa pontual, ele encontrou o problema minutos depois. E não era o disjuntor. Era um cabo mal apertado neste que gerava um aquecimento de disparo na saída para o barramento. A solução custou alguns minutos aí, 5, 10 minutos, mas a experiência de campo
custou anos para ser construída. Entenderam? E aqui está o ouro para você. Antes de trocar qualquer peça, você precisa entender ambientes e sintomas. Juntando histórico, ambiente, dados, hipóteses, testes controlados, sintomas. Este é um fluxo diagnóstico global que separa quem tem experiência de campo e quem está chegando agora. E isso é importante. Muito, muito importante. É a experiência de campo. E o técnico? E se esse técnico novato tivesse usado esse método, ele teria salvo mais de R$ 200.000 de prejuízos diretos e indiretos que a empresa teve com aquela máquina gigantesca de produção parada. E você? Você já trocou alguma peça errada porque confiou no achismo? Eu acho que é isso. Escreve aqui nos comentários. Quero ver quem tem coragem de assumir os erros e aprender com ele. Isso requer humildade, requer reconhecimento. Em uma auditoria técnica seguinte, o gerente contou este caso para todos. E o técnico novato finalmente entendeu que diploma sem método é como uma caixa sem nenhuma ferramenta dentro. É como uma caixa vazia. E a partir daquele dia ele decidiu: eu vou aprender o que a escola não me ensinou. Começou a seguir veteranos, pediu para acompanhar diagnósticos, defeitos, entrar na raiz dos problemas e principalmente anotar, construir um histórico de cada caso. 3 anos depois, ele se tornou referência na própria equipe. Assumiu, inclusive, liderança. Vencedor? Que bacana! Isso é muito bom. Prova que a experiência de campo diz tudo. Faz toda a diferença. 3 lições para você tirar nesse vídeo. Não troque nada antes de entender o contexto diagnóstico. 2. Método salva tempo, dinheiro e reputação. 3. Experiência de campo é construída com cada caso que você vivencia. Então, fica aqui comigo neste vídeo que eu vou abrir 3 lacunas que fazem um técnico travar. A primeira é exatamente esta que você acabou de ver na prática. E não tem floreios, não tem que esconder. É exatamente esta realidade que acontece. Então, vamos seguir. O que você não enxerga no seu dia a dia, nas suas rotinas de trabalho, é exatamente o que está matando a sua evolução técnica. Esta pausa é para pensar.
é para sedimentar conceitos, é para trazer realidades. O caso que você acabou de ouvir é um retrato perfeito do que acontece quando você deixa 3 lacunas em aberto. E agora eu vou te mostrar quais são elas. E são, propriamente ditos assim, eventos e exemplos vivos. Lacuna 1. Leitura de contexto de campo e diagnóstico. Você não pode consertar o que não entende. Um técnico fez 3 trocas de peça em um mesmo motor, sem nunca verificar o histórico de falhas, sem nunca avaliar perifericamente. O problema real? Umidade excessiva no local, oxidando e corroendo terminais dentro da caixa de conexões e ligações do motor. Se tivesse analisado o contexto diagnóstico geral da coisa, antes teria resolvido o problema na primeira intervenção. E isso não é sorte, não é sortear solução, é diagnosticar com precisão. Estes fatos são reais. Numa lacuna 2, norma aplicada ao caso. Não é decorar normas, é saber usar como ferramenta. Numa auditoria, o inspetor pediu: mostre-me o documento que comprova a distância de segurança nesta zona de manobra. O técnico citou um item da norma que, na realidade, estava desatualizada. Resultado? Reprovação imediata e a necessidade de atualização total e revisão total. Porque não basta saber a norma. É preciso interpretar e aplicar no contexto atual e vigente. As normas seguem muitas vezes evoluções e nós temos que acompanhá-las. Lacuna 3. Preventiva e preditivas integradas. Se você só reage, vai viver apagando incêndio. Uma bomba de produção contínua quebrou em plena madrugada. Era um componente a ser reparado de mais ou menos R$ 500. Mas, por não existir preventivas já previamente programadas e executadas, a empresa perdeu 8 horas de produção e mais de R$ 150 mil de prejuízos e lucros cessantes. Preventiva e preditiva não são luxo, são blindagem da sua reputação e do caixa da empresa. E isto é real e isto é atual. Agora responde mentalmente. Você consulta histórico antes de intervir? Você sabe onde achar e como interpretar as normas do seu setor aplicáveis? Você tem uma rotina mínima de preventiva programada? Trimestral, semestral, anual, mensal?
Se você respondeu não a qualquer uma, já sabe onde a sua evolução está travada. Assim, vou te passar um quadro simples que ensino aos meus mentorados para identificar lacunas ou colunas. Coluna 1. O que eu sei fazer bem. Coluna 2. O que eu faço com dificuldade. Coluna 3. O que eu nunca fiz. Olhe para o seu dia a dia e preencha essas 3 colunas com honestidade. Quando terminar, vai perceber que as maiores oportunidades de crescimento estão justamente na coluna 2 e 3. Porque é lá que está o desafio, lá é que está a evolução de fazer mais. Esse exercício já destravou carreiras inteiras, porque ele mostra com clareza onde focar para se ter um crescimento rápido. E isto também é muito real, é factível, é concreto. Se você quer transformar estas colunas vazias em habilidades que valem aumento, promoção e estabilidade, vem para o grupo Mentoria Mestre da Manutenção e Operação. Comenta, quero no grupo, para receber mais informações ou acesse o link da bio para entrar agora e estar com a gente. Agora que você já sabe onde estão as 3 lacunas, veja bem, no próximo passo vamos mergulhar na primeira delas. A leitura de contexto de campo e de diagnóstico. E eu vou abrir o método que uso há mais de 49 anos para resolver problemas rápidos, com precisão e que acabam por transformar qualquer técnico em referência na sua equipe. Erros custam muito caros mesmo. E a falta de observação custa mais caro ainda. O maior prejuízo que um técnico pode causar, muitas vezes, não vem de uma peça quebrada, não. Ela vem justamente de um diagnóstico errado, porque não entendeu o que estava ocorrendo ao redor, nos sintomas globais. E eu vou te mostrar como isso acontece todos os dias, mesmo com profissionais experientes, e como evitar que isso destrua a sua credibilidade, a credibilidade e a confiança que depositaram em você como técnico. Você costuma analisar o ambiente antes de encostar uma ferramenta ou fazer um teste? Você faz uma análise prévia? Se a resposta for às vezes ou nunca, comenta aqui, preciso melhorar. Só de reconhecer isso, você já está na frente da maioria. E é muito importante este reconhecimento.
É muito importante trazer isso para dentro de si. O chamado chega, a máquina para, a produção travada. Você corre, abre o painel e vê a falha. E aí na sua cabeça, já sei o que é. E aí começa a troca de peças. Mas o que você não percebe é que cada vez que pula a análise do contexto global, você ignora pistas que contam a verdadeira história do problema. É como ler apenas a última página de um livro e achar que entendeu a história inteira do livro. Não funciona assim. Se essa comparação faz sentido ou fez sentido para você, salva esse vídeo agora. Você vai lembrar disso na sua próxima intervenção prática, nas suas próximas avaliações. Agora, era uma madrugada chuvosa, muito chuvosa e fria. Uma empresa me liga desesperada. Luiz, precisamos da sua ajuda. Já trocamos o motor, acoplamento e nada funciona. Desarma, trava, aquece. Chego lá e encontro um técnico experiente, muitos anos de serviço, amigo. Ele olha para o equipamento e diz, é o motor de novo. Troca o motor, problema continua. Troca o acoplamento, problema continua. Troca mais uma peça e nada. Tinham sido 12 horas de operação perdida. E o que ninguém tinha feito até então? Olhar o histórico. Se tivessem feito isso, veriam que o defeito sempre acontecia depois de chuvas fortes. A causa? Uma pequena infiltração atingindo sensores de aproximação que travava todo o sistema de segurança. E o problema não estava na peça, no motor, no acoplamento. Aquele aquecimento era normal. Estava no ambiente, estava como um todo. E é por isso que os melhores técnicos que eu conheço olham ao redor, olham no ambiente, avaliam como um todo antes de encostar uma ferramenta. Se você quer aprender a fazer esse tipo de leitura de forma estruturada e global, então comenta aqui, quero enxergar, e entra no grupo da mentoria pelo link da bio. Lá eu mostro como aplicar este olhar em qualquer atendimento, dos mais simples aos mais complexos. Quando você pega um chamado, qual é a primeira coisa que você observa? Escreve nos comentários. A sua resposta pode mostrar o tamanho da sua evolução ou o que ainda precisa ser trabalhado em você. E saiba, existe um fluxo simples que evita até 80% das trocas desnecessárias. Mas ele só funciona quando você entende o significado de cada informação do ambiente como um todo. E é sobre isso que vamos falar
a seguir. E grava só essa. Quem domina o contexto, de uma forma global, domina o diagnóstico. No próximo passo, eu vou te mostrar como usar uma norma não como algo burocrático, mas como ferramenta prática que te protege a todo instante no seu emprego. A questão toda é a consciência do contexto global e diagnóstico. Decorar norma é como decorar uma receita qualquer sem nunca ter acendido um fogão. Você pode até falar bonito numa conversa, explanar florido, mas na hora em que o prato precisa sair, a teoria foge da cabeça. Dá um apagão, uma pane. E quando se trata de norma, um erro não custa só ponto na sua prova. Ele custa o contrato, a segurança, a reputação. E aqui eu já te faço um alerta. No mundo real, norma não é para mostrar que você sabe. Norma é para proteger a sua vida e do seu colega e da saúde financeira da empresa também, proteger todos como um todo. Se você acha que norma é só burocracia, hoje você vai mudar de ideia. Norma não é burocracia, norma é segurança. E eu já vi técnico com mais de 20 anos de experiência ser reprovado numa auditoria. E você sabe por quê? Porque citou um item da norma que estava desatualizado, não estava vigente. Ele era um excelente no campo, um técnico excelente, rápido, confiável, mas perdeu o contrato por não ter o hábito de verificar as últimas atualizações que as normas às vezes têm antes de responder. Então ele não passou confiança. E o detalhe é que ninguém ensina isso num curso técnico. Poucos líderes cobram isso no dia a dia. E quando a cobrança vem, muitas vezes já é tarde demais. Escreve aí nos comentários. Você já abriu uma norma para resolver um problema real nos últimos 3 meses? Para que ela siga de orientativa? Para que ela te ajude? Coloca sim ou não. Isso vai formar ou mostrar se você está no grupo daqueles que aplica ou está no grupo daqueles que acha que aplica. Uma indústria de grande porte, auditoria de segurança marcada com meses de antecedência. Equipe inteira revisou processos, viu procedimentos, limpou o maquinário, preparou documentação. O vistoriador chega, observa tudo e pede: mostre-me a comprovação da distância mínima de segurança para manobras. O técnico, com confiança de que já fez isso dezenas de vezes, cita logo de cabeça: o distanciamento mínimo é de X metros, conforme tal norma, assim, para tal situação. Isso é só um exemplo. Só tinha um problema.
A norma havia sido atualizada meses antes. O valor mudou, o distanciamento mudou, o item mudou de numeração. Resultado: reprovação na vistoria, reprovação na audição, processo de multa e a sensação amarga de perder algo que na prática estava praticamente ganho. Não por falta de conhecimento técnico, não, mas por falta de atualização e hábito de aplicar norma no campo e de vez em quando estar avaliando a vigência das mesmas, se elas são vigentes ainda. Então, presta atenção nisso. Norma não é um enfeite no PDF. Ela tem que estar com você no celular, no bolso, na cabeça, na documentação técnica e o mais importante, você precisa saber onde procurar, como interpretar e como provar a sua aplicação. Você que trabalha com eletricidade tem que saber disso, principalmente normas de segurança. Se você quer aprender e aplicar normas no campo real, comenta "eu quero" e entra para o grupo da mentoria pelo link na bio. Lá eu ensino como transformar norma de obrigação chata em uma ferramenta que protege seu trabalho, protege você, os seus amigos e garante a sua autoridade. Você imagina que precisa saber o torque ideal para um conector específico. A norma não vai dar só esse número que você precisa. Ela vai te dar uma tabela que considera o material, a aplicação, a condição de operação e aperto. E se você pula essa leitura toda e aplica um valor errado, e aí? Um conector se solta ou você quebra um parafuso na hora por excesso de torção mecânica. E cada erro destes vira um custo, atraso e desgaste da sua própria imagem. Você já viu um equipamento falhar por causa de um detalhe ignorado na norma? Comenta já ou nunca. Então, estas coisas são reais e acontecem a todo momento e quando você menos espera. Existe um método rápido para interpretar qualquer norma. Quer entender qualquer norma de forma rápida? Faz assim. Número 1. Começa pelo escopo. É onde diz se toda norma serve para aquele caso ou não, ou qual a norma aplicável. Olha as definições para saber exatamente o que cada termo significa. Olhe os requisitos. É a parte que diz o que você precisa saber para aplicar na prática. Se seguir essa ordem, você não perde tempo e aplica certo no campo. Mas, se isso só funciona quando você treina em casos reais, ok? Na mentoria, eu coloco você em simulações que reproduzem exatamente o que acontece numa auditoria ou num atendimento crítico.
E é ali que você aprende a aplicar norma sob pressão, sobre necessidade, sobre urgência, mas jamais esquecer das normas. Hoje, se te chamarem numa auditoria surpresa, você tem a segurança para abrir uma norma e provar que está certo? Você tem essa segurança? Ou você é do time que acha que sabe e dá um arrisco, dá um chute qualquer? Marca aqui um colega que é excelente no campo, mas que precisa se atualizar urgentemente nas normas. Traz o colega, soma as forças. Quem domina a norma aplicada não só resolve problemas, ele previne autuações, reprovações e conquista terreno e respeito no mercado. Fica aqui comigo, que eu vou te mostrar como transformar manutenção preventiva e preditiva em aliadas da sua carreira, sem burocracia e com resultado visível e factível. Isto é real, é possível e está à sua disposição. Preventiva custa centavos, por se falar em valores simbólicos. Corretiva pode custar o seu emprego. E não é exagero, não. Eu já vi carreiras serem salvas por uma simples rotina de inspeção. E já vi carreiras acabarem porque alguém preferiu deixar para depois. No campo, o depois pode ser tarde demais. E você sabe por quê? Porque máquina não avisa no calendário o que vai acontecer. Ela avisa no momento que dói mais, na hora que ela para, na hora que para tudo, na hora que nada funciona. Quando você vive só de corretiva, você evidentemente está sempre no modo emergência. Madrugadas, pressão, transtorno, aborrecimentos, cliente nervoso, produção por muitas vezes parada e a culpa muitas vezes cai em cima de você. Mas quando você integra preventiva e preditiva, o problema é detectado antes de virar crise. Você troca pressão por previsibilidade. Olha só que engajamento bonito. Comenta aqui. Você já tem uma rotina mínima de preventiva no seu trabalho? Sim ou não? Comenta aqui com a gente. Sim ou não? Um cliente meu tinha um equipamento bem crítico. Cada hora parada é cerca aí de R$ 50.000 por hora de prejuízo. Uma linha de produção grande. Quando me chamou, vivia apagando incêndio. 3 paradas não programadas no mesmo mês. Prejuízo horrível. E a solução? Apenas 2 inspeções semanais, direcionadas de forma direta e reta nos pontos críticos da máquina e do equipamento. O resultado?
3 meses sem nenhuma parada, sem programação, nenhuma quebra. Economia, acredito que se passou de 1 milhão, 1.200.000. E de quebra, a promoção do técnico responsável pelo plano. O segredo não foi trabalhar demais. Foi trabalhar antes, com previsibilidade. Olhar para os pontos certos, no momento certo. Antecipar as falhas. Antecipar as avarias. Preventiva e preditiva não são luxos. Não são perda de tempo. São seguro da sua carreira. A diferença é bem simples. Preventiva atua pelo tempo. Troca programada, inspeção periódica. A preditiva atua pelo estado do equipamento. Monitora temperatura, vibração, pressão, alinhamento. E o que as duas têm em comum? Te protege de perder noites e noites de sono, aborrecimento, chamadas inoportunas e perdas de contratos e oportunidades. Agora você pensa no motor que já passou da metade do tempo de vida útil dele. A preventiva faz uma troca programada de rolamentos a cada X horas de uso. A preditiva, por sensor de vibração e temperatura, para identificar desgastes de falhas mais profundas. Sozinhas são boas, juntas são quase infalíveis. A preditiva e a preventiva junto. Se fez sentido para você como elas se complementam, comenta certo aqui nos comentários. Preventiva e preditiva é um caminho seguro e correto para evitar prejuízo. E o que mais eu vejo no campo? Técnicos sabendo o que é preventiva e preditiva, mas nunca aplicando de forma integrada e segura. Aí, quando a falha acontece, é sempre azar. Ou é coisa do equipamento? Não. Na maioria das vezes é falta de método. E existe um passo a passo simples para integrar as duas formas de prática, mesmo que sua empresa não tenha sensores caros ou softwares avançados. É esse passo a passo que eu ensino dentro da mentoria Mestre da Manutenção e Operação, para transformar teoria em resultado real. Hoje, se te chamarem às 3 horas da manhã para resolver uma falha, você vai no chute ou já teria evitado a chamada porque identificou o problema antes de uma forma preditiva. Marca aqui um colega que vive no modo emergência e precisa conhecer preventiva e preditiva de verdade. Aqui tem 3 pontos para você levar agora contigo. Primeira, preventiva e preditiva são investimento, não são custos. Segundo,
Integrar as duas aumenta sua autoridade técnica. Terceira, profissional que previne raramente é demitido, raramente é desacreditado. Então, tenha consigo as técnicas da preditiva e preditiva de uma forma correta e segura. Guarda para você esta ideia. Preventiva e preditiva não são só manutenções, são blindagens da sua reputação como profissional de campo, do front. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar um estudo de caso real, aplicando tudo o que você viu até agora e como tudo isso mudou completamente o jogo para uma equipe inteira. Se fez sentido para você até aqui, comenta "Eu quero mais" e entra no grupo da mentoria pelo link da bio. É lá que você vai aprender a colocar tudo isso em prática, passo a passo. Sem erro, sem exageros, sem falácia, sem permeios, sem perda de tempo. Você percebeu? Não é sobre ter sorte. Não é sobre esperar reconhecimento. É sobre ter um método e aplicar de forma consistente até se tornar indispensável. E ao longo desta jornada, você viu 3 pilares que transformam um técnico em referência. E o contexto? Entender o problema antes de tocar em uma ferramenta. Norma aplicada, usar como padrão em ferramenta de campo. Simples assim. Preventiva e preditiva, blindagem da sua reputação e segurança da operação como um todo. Se você fechar essas 3 lacunas, o mercado muda de postura em relação a você, te dá autoridade. Comenta aqui qual desses pilares você vai começar a aplicar hoje. Agora, escrever é o primeiro passo para assumir um compromisso real com o seu crescimento. Eu me lembro de um técnico que chegou para mim sem confiança nenhuma. Tinha até medo de falar em uma reunião técnica. 2 anos depois, ele estava coordenando uma equipe e sendo chamado para projetos, quiçá até internacionais. E sabe o que ele fez? Fechou cada lacuna com método, treinamento e acompanhamento. Você pode seguir tentando sozinho, tateando, gastando anos errando no campo e perdendo oportunidades. Ou você pode encurtar este caminho com quem já percorreu e sabe exatamente onde você precisa chegar e você precisa estar.
Na mentoria Mestre da Manutenção e Operação, técnico e eletricista de elite, você vai aprender diagnóstico com contexto, aplicação prática de normas, preventiva e preditiva de alto impacto, dentre outros conhecimentos práticos. E principalmente, como se posicionar como referência no seu setor. Então comenta, eu quero, aqui e entra no grupo VIP da mentoria, link na bio. Lá eu vou te mandar todos os detalhes para a próxima turma. Fica com a gente, mentoria Mestre da Manutenção e Operação. O campo não espera. A próxima emergência já está vindo. É imprevisível. E quando ela chegar, você quer estar preparado para resolver rápido, certo e com autoridade. Certo? Então decide agora. Comenta, eu decido. E vamos juntos fechar esta lacuna de uma vez por todas. Você não estará só. Nós estaremos juntos com a nossa sinergia, com a nossa força, com o nosso poder. Você viu o caminho. Agora é sobre decidir. Você vai ser mais um ou vai ser um profissional que todos querem na equipe? O que você vai ser? Comenta o que você vai ser. Pensa no que você quer ser, no que você vai ser. Eu já treinei técnicos que saíram do zero e hoje são referência. Gente que antes vivia apagando incêndio e hoje antecipam problemas, lideram equipes e escolhem com quem quer trabalhar. E se você quer estar neste grupo seleto, escreve então, tô dentro, aqui nos comentários. E vem com a gente. Com o método certo, você vai resolver problemas com rapidez e precisão. Evitar falhas que custam caro. Ganhar autoridade no mercado. Ser lembrado para melhores oportunidades. A mentoria Mestre da Manutenção e Operação, técnico eletricista de elite, é onde eu vou te pegar pela mão, analisar seu caso, te mostrar como aplicar tudo isso no seu dia a dia. É acompanhamento real comigo e com uma comunidade de profissionais que querem passar para o próximo nível. Ninguém quer ficar onde está, todos querem evoluir. Comenta agora, estou pronto. E entra no grupo VIP, na mentoria, linka na bio. As vagas são limitadas e quando fechar, só na próxima turma. Não perde. Não fica no ponto.
embarca e vem para o trem da evolução. O próximo chamado no seu trabalho pode ser uma grande oportunidade na sua carreira, mas só se você estiver pronto. Portanto, toda decisão é sua. E eu te vejo dentro da mentoria, porque a decisão é sua, mas o projeto e o desejo de compartilhar ensinamento é meu. Independente de qualquer coisa, eu tenho um projeto de vida que é propagar esses quase 50 anos de experiência ao seu dispor, para que você não precise perder 50 anos. Então vem para a mentoria mestre da manutenção e operação. Técnicos e eletricistas de elite. Gente de ouro, gente guerreira, profissional desta nobre arte, desta nobre profissão. Estamos juntos. Vem com a gente.